Quando a gente fala de sono, a gente sabe hoje que não se constrói saúde sem uma boa noite de sono. É impossível a gente ter uma construção de saúde, uma melhor qualidade de vida, é impossível você querer viver mais, é impossível você querer se sentir melhor sem dormir bem. Eu falo que o sucesso do dia seguinte, do dia que você consegue se sentir, fazer as suas coisas e tudo mais, ele depende da noite anterior. Dificilmente você vai ter um bom dia, independente do que for, se você não tiver uma boa noite de sono. Sua saúde começa aqui. Por isso a importância e a gente falar muito sobre esse tema, que é o sono. Quando a gente fala sobre sono, eu tenho até um caso legal que no começo, quando eu tinha acabado de me formar como médico, até antes, né, no internato e tudo mais, mas mais no período que eu dava muito plantão, cara, tinha noite de sono péssima, né? Dava plantão 24 horas, trocava o dia pela noite, dava plantão noturno. E quando você tá lá, você sai pegando um monte de plantão, você quer trabalhar, você quer fazer as coisas. Naquele momento a minha prioridade era trabalhar. E, cara, não tinha nada pior, eu lembro até hoje, assim, no hospital, que às vezes à noite, quando o fluxo diminui, né, no pronto-socorro, na enfermaria, você pode ir pro seu conforto médico e descansar. Só que você vai dormindo assim, rezando, pra que ninguém te acorde. Geralmente você fica com mais 2, 3 pessoas, outros médicos, a gente vai revezando, né? Não fica todo mundo lá na frente pra ver as pendências e tudo mais. Eu lembro que a gente dormia assim, aí dividia os horários, cada horário, quando tinha alguma intercorrência ou precisava de alguma coisa, a enfermeira chamava o médico. E nossa, eu lembro assim, você dormia, que jeito que dorme desse jeito? Você já tá numa cama desconfortável que não é a sua, e você tá lá tremendo de medo pra que, tipo, cara, você tá dormindo que você não quer que ninguém te acorde. E eles falam, nossa, por favor, eu só quero acordar no dia seguinte, só quero acordar no dia seguinte. E era bem isso que acontecia, sabe? Eu lembro até hoje, eu lembro dessa sensação, assim, porque o sono, pra mim, mais pra frente, a gente vai falar sobre genética e sono. E eu sou uma pessoa que tenho uma tendência genética a ter um sono muito sensível. O sono, pra mim, talvez seja um dos pilares de saúde mais importantes que existe pra mim. Mais do que atividade física, mais do que alimentação, mais do que qualquer coisa. E aí eu lembro disso, cara, tipo, eu dormindo, rezando pra que ninguém me acordasse. E foi um dos momentos mais caóticos da minha saúde. Foi quando meus exames desestabilizaram. Não ganhei tanto peso porque eu acabei que sempre pratiquei atividade física, sempre tive um controle alimentar, sabe? Mas foi o período, assim, que parece que tudo desandou, assim. Eu nunca dormi tão mal na minha vida como nessa época. E é nítido os resultados disso. Os exames laboratoriais pioram, o seu humor piora, seu estresse piora, como que você vive no dia seguinte, como que você consegue dar uma qualidade de vida no dia seguinte. Não tinha. Isso porque o sono, né? Quando você perde o sono, meu, sério, é algo que não tem explicação. Se eu fosse salvar uma coisa de um paciente, escolhesse uma coisa só, eu escolheria o sono. E aí, nessa época, é um grande exemplo, você já deve ter passado por isso, fases que você tem que prejudicar o seu sono em prol de alguma outra coisa mais importante naquele momento, né? E foi o que eu passei. E assim, o sono ele é tão importante porque, primeiro, obviamente que o sono é importante, sem ele a gente não consegue viver. Fica 3 dias sem dormir pra você ver o que acontece com o seu corpo. Você começa a alucinar, você começa a ver coisas que você não via, você começa a ter sintomas que você nunca imaginou que você teve. Isso com 3 noites sem dormir. Imagine você ficar uma semana, acho que o ser humano nem consegue ficar uma semana sem dormir, não sei nem qual é o recorde disso daí de ficar. Isso daí era na época de torturas medievais, o pessoal deixava as pessoas sem dormir, era um tipo de tortura, porque você desregula totalmente o corpo da pessoa, né? É naquela fase do sono que a gente tem as fases REM, não REM, N1, N2, N3, fases profundas, que é onde a gente tem
reestruturação hormonal, a gente tem a apoptose celular, que é quando a gente tem a eliminação dessas células velhas e troca por células novas, a gente tem a regeneração celular, é esse momento. Então se você não tem isso, não adianta você ser um atleta, não adianta você comer bem, não adianta você suplementar, não adianta você fazer nada disso se você não consegue dormir. Simplesmente assim, tudo é jogado no lixo, vamos por assim. Então, por isso que a importância de sono, é por isso que a gente vai falar tanto hoje sobre ele. É uma live só para falar sobre isso. E nessa live, basicamente, eu quero falar com vocês 5 fatores essenciais que, se tiver desajustado, provavelmente está prejudicando o seu sono. Então, 5 fatores que a gente vai conversar aqui que pode estar acontecendo com você. E aí você tem que prestar bem atenção em tudo isso, porque se um desses 5 fatores estiverem desregulados, provavelmente seu sono vai estar desregulado também. Mas antes, me conta aí dessa história que eu contei pra vocês. Vocês já se sentiram alguma vez assim, nessa história de plantão que eu contei pra vocês, que, cara, chega a ser engraçado hoje, mas na época não era engraçado não. Vocês já passaram por alguma época da vida que precisou ter muita privação de sono, ou foi algo que seu sono sempre foi ruim ou seu sono sempre foi bom? Me conta aí, quero saber aqui de vocês. Se teve algum momento da vida de vocês que, ou até hoje, que você tá passando por essa fase de dormir mal e tudo mais. A primeira coisa que eu quero conversar com vocês, que dentre esses 5 fatores que a gente vai conversar hoje, que tem uma interferência direta com o sono, é uma coisa batida já, mas a gente tem que começar pelo básico, a gente tem que começar pelo simples, que é um detalhe chamado higiene do sono. Eu fiz questão de entregar o ouro aqui no primeiro tópico, eu fiz questão disso, de propósito, porque eu quero entregar logo. Para quem tá aqui, vocês já vão ver o ouro do negócio. Porque se vocês fizerem esse primeiro passo corretamente, hoje mesmo, vocês já vão conseguir dormir melhor. É claro que é até um paradoxo aqui, né? A gente tá quase 8 horas, 7h30 da noite aqui, falando sobre sono, no momento que a gente já teria que começar a fazer a nossa higiene do sono. Mas tudo bem, sexta-noite a gente vai conseguir organizar isso. Então, o primeiro pilar é higiene do sono. O pilar mais importante de todos que eu vou falar, porque é o pilar mais prático, que se a gente conseguir implementar isso agora, eu tenho certeza que você já vai ter uma boa noite de sono. Depois vocês podem me cobrar. Se vocês fizerem uma semana de higiene do sono, vocês vão perceber que seu sono já vai melhorar. Por isso que eu falo que eu estou entregando o ouro já no primeiro passo. Teoricamente teria que entregar no último, né, para que tivesse uma retenção de vocês aqui, mas esse primeiro passo é o mais importante de todos. Quando a gente fala de higiene do sono, o nome já diz, é uma limpeza do sono. Porque muitas pessoas têm o sono sujo. O sono sujo é porque a gente nunca deu tamanha importância para o sono, fazendo com que o seu dia a dia nunca fosse voltado para que você conseguisse dormir bem ou se preparasse para o seu sono, porque você acha que você vai ter seu dia lá estressante no trabalho, você vai ter tudo bagunçado, você vai chegar em casa, vai lá comer 9 horas da noite, chegar, tomar um banho, deitar na cama e desligar o disjuntor. Vou contar uma coisa para vocês aqui, isso não vai acontecer. E se isso está acontecendo com você, você é privilegiado. Mas a maioria das pessoas, isso não acontece. E aí é que está um grande erro, porque as pessoas acham que isso é normal. E aí se isso não acontece, você fala, nossa, eu tô com insônia, eu tô com problema do sono, porque eu deito aqui e não consigo dormir. Mas é claro, a sua higiene do sono está péssima. Está todo sujo o seu sono. O seu sono não está equilibrado, a sua rotina de preparação para o sono não está sendo feita para que você consiga dormir bem. Eu vou explicar para você. O primeiro passo que a gente precisa ter começa antes de você dormir à noite, lá pelas 10 horas da noite, 11 horas da noite. Isso daí começa na hora que você acorda, 6, 7 horas da manhã. O momento que você acorda, que você tem o contato com a luz solar, que você tem a exposição à luz solar, isso daqui já começa a mostrar para o seu corpo o que é dia, para ele entender o que é noite. Se você não mostra para o seu corpo o que é dia e o que é noite, ele não vai entender e ele não sabe que chegou a noite, chegou 10 horas, você precisa dormir. Ele não sabe disso.
Então você precisa começar a preparar o seu corpo. E a primeira coisa é se expor à luz solar. Perceba que quando você vai à praia, ou quando você fica na piscina, ou quando você faz um esporte ao ar livre, por isso a importância dessa criação dessa rotina, você dorme melhor. Quando você decide ficar o dia inteiro tomando sol, ou você consegue ficar exposto à luz solar, não embaixo de um teto com uma luz branca, você percebe que o seu corpo à noite chega mais cansado. Você percebe que você se sente mais leve para dormir. Ou melhor, mais pesado para dormir, né? Você apaga e é aquele sono gostoso. Isso daí é um dos pilares que a gente trabalha na higiene do sono. Uma coisa que todo mundo pode fazer. Então, a partir de hoje você já vai experimentar. Fique exposto à luz solar meia hora, 40 minutos, se você conseguir. Se você conseguir fazer o máximo de atividade física ao ar livre, vai fazer o seu treino funcional ao ar livre, combina um dia com o seu personal, vai fazer uma corrida, uma caminhada ao ar livre. E aí depois você me conta, aproveita que agora é fim de semana, e aí depois você me escreve no direct se isso daí vai ajudar ou não. Um outro detalhe, muitas pessoas ao longo do dia são viciados em estimulantes. E estimulantes, quando eu falo, não é só drogas ou medicações estimulantes, mas o próprio cafezinho que você toma todos os dias, pela manhã, pela tarde, às vezes algumas pessoas tomam à noite café. Isso daí é um grande problema. Por quê? Existem pessoas que têm metabolização de cafeína mais lenta do que outras. E aí você está tomando um cafezinho após o almoço, isso pode estar interferindo no seu sono. Ah, Vitor, mas eu tomo café 5 horas da tarde, não me impacta no meu sono, eu durmo normal, não tem problema nenhum. Tá bom, você pode induzir o seu sono normalmente, mas você pode não estar pegando em zonas profundas de sono facilmente. Lembra que eu falei que a gente divide o sono em fases não REM, REM, e dentro da fase não REM a gente tem 3 camadas, N1, N2 e N3. As camadas mais importantes de recuperação de sono é a fase N3, que é a última da não REM, e a fase REM. E essas fases, elas não são atingidas quando você tem cafeína no seu organismo. A cafeína, ela bloqueia um receptor de adenosina, que a gente chama. E isso daí faz com que você fique mais agitado e mais ansioso e não consiga pegar nessas zonas profundas. E aí é um problema, porque você está tomando um cafezinho achando que, tá tudo bem, inofensivo. E está prejudicando o seu sono. Olha um outro detalhe aqui. Quando você toma um pré-treino, esses pré-treinos prontos, pré-acabados para treinar, isso daí tem uma quantidade de cafeína absurda. E aí, beleza, você vai conseguir treinar, mas você não consegue dormir depois, você não consegue desacelerar. Por isso que muitas pessoas sentem que sempre está ativa. E isso parte por outros problemas, porque isso vira um ciclo infinito. A pessoa não consegue dormir, ela acorda cansada, ela quer tomar estimulantes para ficar o dia inteiro acordada. Mas esse dia inteiro acordado, com os estimulantes que ela toma, interfere diretamente no sono dela. Seja na indução, porque aí você fica lá, mexe na tela do celular, fica scrollando lá as redes sociais, ou numa televisão. E aí como que você quer dormir? Com cafeína na mente aqui. Não vai dar certo. Então um outro pilar é excluir, vamos fazer esse desafio nosso que a gente está propondo. Primeira coisa, exposição à luz solar durante o dia. Segunda coisa, tirar todos os estimulantes. Vamos fazer isso por uma semana, é o nosso desafio de quem está aqui na live. E aí vocês podem me mandar no direct mesmo. Falar, Vitor, tava na live, você propôs o desafio, eu fiz isso deu certo. Eu mesmo vou te responder. E aí, quem estiver aqui na live e estiver ouvindo isso, a gente vai fazer esse desafio, você vai perceber que algumas coisas vão começar a mudar. E eu não tô colocando para você um Zolpidem. Eu não tô colocando as coisas que você achou que você precisava. Até agora eu nem falei de suplementos. Tô falando de ações que você pode fazer hoje e melhorar tudo isso. Então, tá aí já 2 pontos importantes. Terceiro ponto importante aqui. Tá vendo esses óculos que eu tô usando aqui? Acho que alguém aqui comentou, o que é esses óculos da Rita Lee que você tá usando? Esses daqui, ó. Tá vendo esses óculos aqui? Olha como que ele fica a imagem, ó, quando eu aproximo. Olha a diferença, tá vendo que ele tem até um negócio meio azul, ó? Olha isso. Ó, quando você aproxima aqui, esses óculos, eles são óculos bloqueadores de luz azul.
Luz azul é tudo o que é emitido de aparelhos eletrônicos. Eu tenho a tela da minha câmera aqui, eu tenho a tela do meu celular aqui, eu tenho a tela do meu iPad aqui, eu tenho a tela do meu computador aqui. Eu tenho todos esses dispositivos, vamos pôr assim, que estão relacionados com a liberação dessa luz azul, blue lights. E o problema das blue lights é que elas não deixam você produzir melatonina, ela não deixa você diminuir cortisol, ela não deixa você começar a se preparar para o seu sono. É por isso que a exposição a esses tipos de luz depois das 7, 8 horas da noite começa a se tornar um grande problema. Aí você chega em casa, obviamente você traz trabalho para dentro de casa, porque você não consegue resolver tudo dentro do seu trabalho. E aí você começa a perceber que, cara, você estava cansado até 7 horas da noite. Chegou em casa, começou a abrir o laptop, começou a mexer nas coisas, mexer no celular, perdeu o sono. Já aconteceu isso com você, eu sei disso. Por causa das blue lights. E dentre outras coisas também, né? De neurotransmissores que esses aparelhos liberam pra gente, um bombardeio de estimulação aqui. Mas as blue lights, essas luzes emitidas por telas, elas desregulam e atrasam a liberação de melatonina, a liberação de GABA depois lá na frente. Ela atrasa e desbalanceia todas essas coisas. Então assim, isso daqui pode roubar as fases recuperadoras do seu sono. Esses óculos que eu estou utilizando aqui são óculos bloqueadores de blue light. É óbvio que não adianta eu somente usar esses óculos aqui e ficar com esses estímulos a todo momento. Não vai funcionar. Só que é óbvio que se eu tenho isso daqui é melhor do que nada, né? Ele ajuda muito a melhorar. Na prática eu sinto isso, meus pacientes sentem isso e, enfim, a gente consegue amenizar isso. Mas nesse momento o mais interessante, você não precisa ter um óculos desse. Você precisa saber o conceito da blue light. Se você quiser um óculos desse, fazendo um jabá aqui, né? Esses daqui que eu estou utilizando é dessa marca aqui, ó. Chama APX. Acho que vocês não conseguem ver. Ó, tô meio blogueiro aqui, ó. Tá vendo? APX. A Apex Performance, eles que estou usando esses óculos deles, são muito legais. Boa qualidade de lente. E realmente você percebe que você fica mais tranquilo, você fica mais relaxado. E aí, o bloqueio dessas blue lights faz parte de todo esse conjunto de fatores que a gente está conversando aqui em relação ao melhor preparo para você dormir. O sono tem que ser preparado, assim como você vai a uma festa e você tem que se preparar para isso. Você vai no salão, você arruma o cabelo, você passa a maquiagem, você arruma a roupa. Para dormir você também precisa se preparar. Você não vai chegar lá, deitar na cama e achar que você vai dormir. Então, já 3 coisas importantes aqui que qualquer pessoa pode fazer, que a gente falou até agora. Exposição à luz solar durante o dia, diminuir ou retirar, na verdade, por esses 10 dias estimulantes, como cafeína e outras coisas. Bloqueadores de blue lights ou evitar blue lights, luz azul de telas ou utilização de dispositivos, de aparelhos como esse. E até um adendo interessante. É muito legal esses óculos porque com esse outro aparelhinho aqui que é o Whoop, eu consigo traquear e analisar tudo o que é em relação à minha saúde. E como o sono é uma coisa muito importante, eu consigo metrificar o que eu fiz no dia anterior que melhorou ou piorou minha qualidade de sono. Porque eu tenho os reports de sono todos os dias pela manhã, como que foi o meu sono da noite anterior. E eu percebi que quando eu uso esses óculos aqui, a qualidade e a quantidade de sonos profundos, fases N3, de sono profundo e fases REM são maiores. Então olha que interessante, além da minha percepção, eu tenho dados da minha própria saúde. Então são coisas que você vai percebendo que vai melhorando. Quando eu tiro as luzes azuis durante a noite, eu também percebo uma melhora no meu sono. Quando eu faço todas essas estratégias que eu estou falando para você, não é só baseado cientificamente. Ele é baseado na minha experiência também, na experiência dos meus pacientes, em dados metrificados real time pelos meus dispositivos. Isso aqui é real, não é alguém me contou, eu estou falando o que eu vivo. E aí eu consigo melhorar tudo isso. Outro ponto, ambiente que você dorme. O ideal, tá?
ideal segundo a literatura científica e segundo também esses dados que eu mesmo consigo traquear comigo e com os outros pacientes que têm esse dispositivo também. Quartos escuros, o máximo que você puder, ajuda bastante. Quartos frios, então dormir com um quarto frio, se você tem ar-condicionado e tudo mais, ótimo, se não tiver, a gente pode tentar organizar isso de alguma forma, mas quarto com temperatura entre 18 a 22 graus é o ideal e silencioso. Então, se você conseguir fazer um teste, você vai ver. A melhor, quando eu quero dormir de verdade, sabe? Dormir muito bem. Eu coloco ou algum fone com cancelamento de ruído ou alguma coisinha que consiga tampar os ruídos. Eu durmo com um tapa-olho, com um quarto 100% escuro. A noite de sono é muito melhor. Então, o ambiente que você está dormindo é muito importante. Se você dorme com uma outra pessoa, isso daqui pode ajudar também, né? Porque às vezes a outra pessoa se mexe e tudo mais, mas isso daqui é o ambiente que você dorme é muito importante. E o último passo de higiene do sono, que vai se juntar à exposição solar ao longo do dia, evitar estimulantes, bloquear luz azul, um ambiente propício do seu quarto e o quinto e último passo, que é tão importante quanto esses 4 que eu acabei de falar, é uma crononutrição. Crono é tempo, nutrição, que você come. O período que você come à noite interfere no seu sono. Se você está comendo depois das 7 horas da noite, você já vai ter uma digestão prejudicada. A última refeição que você deve fazer deve ser até umas 6, no máximo 7 horas. Nesse nosso desafio, que a gente vai fazer esses 5 passos que eu acabei de falar para vocês, eu quero que a gente faça isso à risca. E vocês vão fazer certinho por 7 dias. E depois vocês vão me contar. A crononutrição serve para que a gente tenha a última refeição lá pelas 7, 6 horas. Para isso, se você tiver uma nutricionista e conversar com ela dentro da VIX, da plataforma, a maioria dos nossos pacientes, salvo exceções, é claro que a gente tem as adaptações, mas eles fazem as últimas refeições deles lá pelas 6, 7 horas da noite. Porque é nesse período que a gente ainda tem a produção enzimática, as coisas muito bem feitas, e você consegue dormir mais leve, você não fica com aquela sensação ruim ao longo que você está dormindo. Então, esse daqui já é um grande insight e pilar para você trabalhar. Crononutrição, o horário que você come, a última refeição afeta diretamente o seu sono também. O que você come também afeta. Dependendo do tipo de proteína que você come, a digestão é mais lenta. Dependendo do tipo do alimento, ele é mais estimulante para o seu cérebro. Então, isso aqui é muito importante a gente ter esse equilíbrio. Mas só da gente organizar o horário, você já vai perceber que isso vai ajudar demais no seu sono. Então, encerramos aqui a primeira parte, que eu falei para vocês que é o ouro do negócio. A gente vai falar sobre 5 pilares de sono. Então, o primeiro pilar que eu deveria ter entregado por último, porque é o ouro do negócio, eu já entreguei de cara para vocês, que são coisas que a gente vai fazer hoje. São pilares que a gente já pode praticar agora, aplicar nesse momento, que aí a gente já vai começar a colher os frutos. Então, dos 5 pilares que a gente falou, o primeiro é a higiene do sono, é o básico, é o que todo mundo pode fazer, é o que todo mundo que tem problemas com insônia, que tem problemas com acordar à noite, com tudo isso que eu te falei, pode estar pecando em alguma dessas coisas que eu acabei de falar para vocês. Então, esse daqui já é um primeiro passo e um dos mais importantes. Bom, escreva aí para mim se desses 5 passos que eu falei, exposição à luz solar, bloqueio de blue light, estimulantes, ambiente bom de sono e... qual foi o quinto mesmo? Crononutrição. Desses 5 passos, se você tem feito algum deles, ou você sabia disso, você faz todos e o seu sono é ruim, você faz tudo isso aqui certinho, seu sono é ruim, escreve aí pra mim que depois eu vou te chamar, que agora eu fiquei curioso, vai colocando a prova aqui, tudo que eu falei. Me conta aí. Me conta aí que eu quero saber se tudo isso que eu falei pra vocês, tem alguma pessoa aqui que faz tudo certo e não consegue melhorar, ou se você já tentou fazer, enfim, me conta aí que eu quero saber. Vou ler aqui alguns comentários de vocês.
A Valéria perguntou, questão de tomar água antes de dormir, tem influência? Tem sim, né? Por isso que eu te falei, a crononutrição, a hidratação faz parte da sua nutrição. E não adianta você ficar desidratado ao longo do dia, isso vai prejudicar, mas também não adianta você querer compensar tudo que você não bebeu e beber à noite, você vai ter problema, porque você vai acordar porque você quer ir no banheiro, né? Obviamente. Então os horários também de hidratação é muito importante. É isso aí. Uma ideia legal que escrever aqui, ó. É a pessoa desacelerar a mente quando for chegando à noite, pensar em algo mais tranquilo. É isso aí, isso daí faz parte da higiene do sono. Eu sei que na prática é muito difícil, né? Mas é isso aí. A Rita escreveu, faço todos, e o que resolveu mesmo foi acordar cedo e fazer atividade física. Isso é verdade, a gente vai conversar sobre isso mais pra frente, mas isso é um ponto importante, que faz parte de um dos pilares que eu falei pra vocês. Se for ao ar livre é melhor. Bom, seguindo aqui, falamos então o primeiro passo dos 5 que a gente vai falar, faltam 4 ainda. O segundo passo que eu quero falar de 5 fatores essenciais para que a gente consiga dormir melhor. O primeiro foi a higiene do sono, que são essas estratégias que a gente já pode aplicar agora. O segundo que eu quero falar com vocês é em relação à parte hormonal. Hormônios, climatério, menopausa, e esse pilarzinho aqui vai principalmente para as mulheres. Mas ó, você que é homem e está vendo essa live aqui, não pula, porque provavelmente ou você é casado com uma mulher, ou você tem uma mãe que tem algum problema com sono, ou você tem uma amiga que tem problema com sono, ou você tem uma irmã, uma tia, alguém tem problema com sono. E aí você pode utilizar desse conteúdo que a gente está conversando aqui para questionar essa pessoa se tem algum problema aqui. O que acontece? A primeira coisa das mulheres são mulheres de 30 a 50 anos de idade, vamos por assim. Mulheres que ainda nem entraram no climatério, nem entraram na parte de menopausa. Isso aqui é um segundo passo que eu quero falar. Eu quero falar com as mulheres mais jovens. E essas mulheres, você sabia que muitas delas, por conta da rotina, do dia a dia, rotinas estressantes, pessoas mais ansiosas, 1000 coisas para tentar resolver, a falta de conexão com o presente, sempre tá correndo, sempre tá estressado, isso desequilibra a sua parte hormonal. E pensa que a mulher, basicamente na mulher tem 3 hormônios fundamentais: a testosterona, o estradiol e a progesterona. Eu quero falar sobre esse último, que é a progesterona. Quando uma mulher ela tem essa rotina mais caótica, mais estressante, se você percebe que você não consegue fazer as coisas ao longo do dia a dia, esse nível de estresse mais alto faz com que você tenha um problema na metabolização de progesterona. E a progesterona é o hormônio feminino responsável por te acalmar. A progesterona é um hormônio feminino que é metabolizado em pregnenolona. Esse hormônio ele é responsável por chegar no seu cérebro e estimular receptores de GABA. Eu vou voltar. A progesterona, ela é responsável por ser metabolizada em uma coisa chamada alopregilolonona, e essa alopregilolonona, ela estimula receptores GABA no seu cérebro. E esses receptores GABA são o principal receptor de neurotransmissores que faz com que você atinja zonas profundas do sono. Olha só, por isso que eu tô falando pra vocês. O estresse, além de desregular outras coisas, principalmente nas mulheres, cada vez mais a gente tem pego mulheres com deficiência e insuficiência de progesterona. E esse hormônio, ele é imprescindível para que você tenha uma boa qualidade de sono. Esse hormônio, ele é importantíssimo para que você tenha uma regulação do seu ciclo menstrual. Se você tem muitos sintomas de TPM, se você tem enxaqueca, se você tem mais irritabilidade no período menstrual, se você tem fluxos descontrolados, pode dosar a sua progesterona. Pode ser que você tenha uma insuficiência dela. E a diminuição dessa progesterona, dentre outros fatores que eu acabei de falar, ela piora também o seu sono, justamente por conta dessa relação de progesterona e GABA.
Então, uma das coisas que é um primeiro ajuste que a gente faz, não adianta a gente querer tá tudo certo aqui, se você é mulher, tem essa insuficiência de progesterona, você não consegue produzir a progesterona tão bem, consequentemente você não consegue ter esse GABA tão eficiente. Então aí é um ponto que precisa ser trabalhado, porque muitas das vezes você acha que tá tudo bem, às vezes você está fazendo os passos da higiene do sono, mas você não consegue dormir mesmo que você tem esse problema. Então você, uma mulher jovem, que nem entrou na menopausa, não tô falando mulheres menopausadas, mulheres no climatério, não tô falando delas. Tô falando mulheres jovens que passam por estresse e tem esse problema relacionado ao sono. E não adianta você tomar uma medicação para o seu sono, que isso daí só vai mascarar um problema que a gente está vendo mais a fundo, que no caso é só progesterona. Então a organização hormonal aqui é fundamental. E é claro que tem ainda as mulheres que estão no período de perimenopausa e menopausa, climatério e menopausa, mulheres de 45 anos, 45 a 55 anos. Essa é a fase mais importante da sua vida, mulher que está me ouvindo aqui, porque nessa fase é onde o barquinho começa a desandar. As coisas começam a ficar turbulentas. Você começa a sentir coisas que você não sente, seu sono começa a desestabilizar e você não sabe por quê. Você tem fogachos, calorões durante a noite. E eu não falei pra vocês que uma das técnicas que a gente tem é deixar um quarto escuro numa temperatura de 18 a 22 graus, frio. Se tiver calor no seu corpo, você acha que você vai conseguir dormir bem? Então, nesse momento que a gente tá falando aqui das mulheres, é muito importante você procurar um médico. Porque a gente precisa associar esses sintomas, né, de um climatério, de uma menopausa, associar ele com seus exames laboratoriais, dosar níveis de FSH, dosar níveis de estrogênio, dosar níveis de progesterona. A gente precisa dosar tudo isso para que a gente consiga organizar na sua vida exatamente o que você precisa. Não adianta eu te dar um Zolpidem, não adianta eu te dar um remédio para que você consiga dormir, um benzodiazepínico, por exemplo, para você conseguir dormir, sendo que você está na menopausa. Olha que loucura. A causa de você não dormir não é porque você tem, sei lá, problema que você não consegue dormir. Não é só por isso. Daí é a ponta do iceberg. A causa disso daqui pode ser que seja essa questão hormonal. Pode ser a questão sua relacionada a esses hormônios que não estão sendo produzidos da maneira que deveriam ser. Então é por isso que aqui a gente sempre bate na causa. Qual é a causa? Qual é a causa? O sintoma é o sono ruim. A causa, uma péssima higiene do sono. Um desequilíbrio hormonal, como a gente falou aqui agora. E aí é claro que a gente precisa, junto, estratificar o seu risco para ver a viabilidade de fazer uma reposição hormonal segura. A gente precisa avaliar se é interessante a gente entrar com suplementos junto com essa reposição hormonal. A gente pode entrar com um tipo de magnésio, alguns florais, enfim, tem 1 milhão de coisas que a gente pode fazer. Estimuladores de GABA, a gente pode entrar. Mulheres que não podem fazer reposição hormonal, a gente tem opções fitoterápicas que ajudam nesses sintomas da menopausa, porque se você estiver na menopausa, você não vai conseguir desempenhar todas essas funções do jeito que deveria ser desempenhado. Então, assim, o sono até agora, a gente falou, claro, a primeira parte, que é a higiene do sono, que todo mundo pode fazer. Essa segunda parte foi mais direcionada para as mulheres, principalmente. Então, mulheres jovens com deficiência de progesterona, que não estimula GABA, e aí tem um grande problema na pegar em zonas profundas, porque o GABA é um neurotransmissor que faz você chegar naquelas zonas profundas de sono que eu falei para vocês. Então, imagina que a gente tem aqui a fase de sono, que ela é mais superficial, ela vai ficando mais profundo e chega na fase REM. Essa fase REM e a fase profunda de sono não REM N3, que é onde a gente tem reparação de tecidos e tudo mais, um dos principais fatores que fazem a gente chegar nessas zonas aqui é o GABA. E aí, se você tem uma deficiência, você mulher, se tem uma deficiência de progesterona por conta de um estresse excessivo, você não consegue estimular esses receptores. Se você está na menopausa ou perimenopausa, a mesma coisa, você não tem progesterona, você não vai ter allopregnololona. Você não vai conseguir estimular esses receptores. Então olha o quanto de coisa que a gente vai olhando, vai observando e vai cuidando, que é importantíssimo, tá? Então esses 2 primeiros pontos aqui são muito importantes. Bom, dúvidas até aqui? Me escrevam aí se... A maioria aqui é mulher, né?
Mas me falem aí se você sabia disso em relação à parte hormonal. Você sabia que você mesmo com 30 anos de idade você pode ter insuficiência de progesterona? Em muitos casos acontece isso se você não tem sono bom. Vou trocar o óculos aqui. Só para fazer uma graça e para que depois os cortes saiam diferentes aqui. Senão vocês se acostumam muito e... enfim... Para quem for comprar na PEX Performance, esse daqui ele é mais claro, ele bloqueia acho que 70% da luz azul. Então dá para você usar mais tempo. Esse daqui ele é bem escuro. Então ele bloqueia 90 e poucos por cento da luz azul, só que ele fica bem mais escuro para ver. Esse aqui é mais fácil de ver as coisas. Mas você perguntou, o amarelo não é pra noite? É isso, os dois são pra noite, mas a diferença é o bloqueio da luz azul. Ansiedade causa insônia, doutor? Com certeza, eu acabei de falar pra vocês, né, em relação a tudo isso. E aí a gente vai falar mais ainda sobre essa questão de ansiedade. Eu vou relacionar isso com a genética. É um dos nossos pilares que a gente vai conversar aqui. Uma integrante aqui falou assim, eu tenho muita insônia mesmo tomando medicamento. Claro. Será que o medicamento é o motivo pelo qual é a solução de tudo? Ou a gente acabou de falar sobre vários fatores aqui que pode ter interferido no seu sono e que não é nada relacionado à medicação. Acabei de falar isso. Então, a gente começa a ver que as coisas têm relação, né, uma com a outra. Bom, vamos seguir aqui, que senão a gente vai ficar até amanhã. Quarto fator aqui. Ou melhor, então terceiro ainda, né? Pulei um. Terceiro fator importante: intestino e sono. Você achou que eu não ia falar dele, né? Óbvio que eu vou falar dele. Tudo tem relação com o seu intestino. Então todas as lives que você for ver aqui eu vou falar de intestino. Qual que é a relação de intestino e sono? Imagine as pessoas que têm intestino ruim. Tem o intestino todo inflamado, todo desregulado. E como que eu sei que o intestino está desregulado? Principalmente pelos sintomas. Pessoa tem intestino preso, às vezes oscila com diarreia, tem inchaço na barriga, tem distensão abdominal, muitos gases. Tudo que come parece que, sabe, fica tudo embolado aqui. Isso são sinais que seu intestino não está bem. E essas pessoas que não têm um intestino bom, a maioria delas tem um problema chamado disbiose intestinal. Disbiose intestinal é quando as bactérias e os micro-organismos que vivem no nosso intestino, vírus, fungos, eles começam a ficar bagunçados. Todo mundo tem trilhões de células bacterianas no intestino, no nosso intestino, que é dentro da nossa microbiota intestinal, e todo mundo tem quantidade de fungos, vírus, só que eles vivem em harmonia, é um equilíbrio. Quando ele desequilibra é quando vira uma disbiose intestinal. E essa disbiose é o problema, porque nessa disbiose a gente tem crescimento de bactérias patogênicas, bactérias ruins para o nosso corpo, que não deveriam estar altas. E as bactérias boas estão baixas. E esse desequilíbrio chamado disbiose intestinal gera alguns problemas que relacionam com o seu sono. Eu vou explicar para vocês. A primeira coisa, que quando a gente tem crescimentos de bactérias patogênicas, ou seja, bactérias ruins que deveriam estar controladas e elas começam a crescer, ou quando a gente tem crescimentos de fungos que obviamente não deveriam estar muito alto lá, esses dois tipos de micro-organismos principalmente, eles geram muitos produtos. Por exemplo, as bactérias patogênicas e as bactérias ruins para o nosso corpo, elas liberam fragmentos dela, é como elas tirassem pedaços dela, chamado LPS. LPS são pedaços de bactérias, fragmentos de bactérias patogênicas que quando caem na nossa corrente sanguínea geram uma inflamação. Porque imagina que ela é patogênica, ela é ruim. São pedaços de bactérias ruins. Você acha que seu sistema imunológico vai deixar barato quando ela chegar lá na sua corrente sanguínea? Vai não. E ele vai atacar. Isso já gera um grau de inflamação. Quando a gente pensa em fungos, os fungos também liberam toxinas, chamadas de micotoxinas, que fazem a mesma coisa aqui, geram respostas inflamatórias, desde respostas inflamatórias locais no seu intestino,
ou até mesmo respostas inflamatórias sistêmicas. É por isso que esses pacientes com desbiose têm problemas sistêmicos, e é aí que eu quero chegar. Se você tem uma inflamação sistêmica por conta do aumento desses fragmentos de bactérias, de LPS, de micotoxinas dentro desse intestino bagunçado, você vai ter também uma inflamação no seu cérebro. Ou você acha que você vai ter inflamação no seu corpo inteiro e você não vai ter no seu cérebro? Seu cérebro vai estar saudável. Essa neuroinflamação no seu cérebro gera um processo de neuroexcitação. Quando a gente está inflamado, é como se a gente estivesse numa guerra. A gente não vai estar calminho. As coisas vão estar pipocando lá no seu corpo. E no seu cérebro, se a gente tem excitabilidade excessiva, a gente pode ter sintomas de dores de cabeça maiores, mais ansiedade, a gente pode ter mais estresse por conta de tudo isso. Só que isso também prejudica o seu sono. Porque a gente não falou lá um pouco mais... A gente não falou anteriormente que a gente precisa estar tranquilo, mais calmo, mais relaxado para conseguir dormir e pegar em zonas profundas? Se o seu intestino está produzindo esses fragmentos de bactérias, fungos, micotoxinas que vão no seu organismo, gera uma resposta imunológica, gera inflamação e gera neuroinflamação, você acha que você vai estar conseguindo dormir bem? E aí você acha que você vai adiantar você tomar um remédio para isso? Ou você acha que vai adiantar tratar a causa básica, que nesse caso específico é o seu sono? Acabamos de falar sobre isso. Buscar causas. Se você não está dormindo bem, a gente chegou no seu intestino agora. A gente está falando de causas que geram esse problema intestinal. E a gente está achando que está tudo bem, está tudo certo, que o problema não, eu faço tudo bem, eu como tudo certo, né? Eu uso óculos, bloqueadores de blue light. Tá, mas seu intestino está uma porcaria. Por isso que o olhar do intestino é muito importante. Esse cuidado intestinal é muito importante. O que você come interfere na sua microbiota intestinal. Essa microbiota intestinal desbalanceada, uma desbiose intestinal gera todos esses problemas. E aí, olha um outro detalhe. O nosso intestino é responsável pela produção de 80% dos seus neurotransmissores, principalmente a serotonina. E olha só, a serotonina, se a gente for pegar a metabolização dela, ela é uma precursora da melatonina. A melatonina que você compra na farmácia e toma, que às vezes está numa dosagem totalmente desregulada, e isso é importante falar porque às vezes você está comprando uma melatonina de 5mg, 10mg, isso daí está desregulando mais ainda o seu sono. Então presta muita atenção na melatonina que você está tomando, que isso daí pode estar fazendo você acordar durante a noite, em vez de te ajudar, ela está te atrapalhando. Então as pessoas se automedicam com a melatonina achando que ela é inofensiva, mas em dosagens altas isso pode ser prejudicial. Nos meus pacientes, eu deixo a melatonina entre meio a 1mg no máximo. Não passa disso, porque ela pode atrapalhar o sono. Mas se você tá mas ela também ajuda, obviamente. Só que em dosagens desajustadas não vai funcionar. Agora, se seu intestino, que produz 80% da serotonina, está desregulado, como que você quer produzir melatonina a partir da serotonina? Não vai dar. Eu não falei para vocês que tem bactérias boas também? Até agora eu falei das bactérias ruins, mas existem bactérias boas. E essas bactérias boas, elas produzem substâncias que ajudam a estimulação de GABA. GABA, mais uma vez falando, é o neurotransmissor que é responsável por você atingir as zonas profundas do sono. Então, se você tem uma desbiose, um problema, que as bactérias ruins estão gerando essa instabilidade, não deixando você dormir, está fazendo você ficar ansioso e tudo mais, a gente tem as bactérias boas, que ao invés de te ajudar a produzir tudo que deve ser produzido, não está produzindo. Aí, meu filho, o circo está armado. Você tem um problema intestinal, fica mais neuroexcitado, fica mais inflamado, e as coisas boas que te ajudariam a produzir todos esses neurotransmissores que vão ajudar a você ficar mais tranquilo, atingir zonas profundas, você não está atingindo. E aí eu te pergunto aqui, mais uma vez, você acha que é interessante a gente olhar para o seu intestino, olhar em conjunto com a nutricionista, que todos os nossos pacientes passam com a nutricionista? Acabei de ver uma das nossas nutris aqui, acabou de entrar, a Tati. Cara, se a gente não tiver um acompanhamento nutricional, não adianta eu te prescrever o melhor suplemento do mundo para você dormir bem. Não adianta eu te prescrever um Zolpidem, não adianta eu te prescrever um benzodiazepínico. Você não vai dormir bem, porque é o foco do seu problema no seu intestino, não é numa falta de uma medicação. Então pense nisso. Tudo isso que eu estou te mostrando aqui é para acender a luz, para você ver que existem causas mais importantes do que isso.
Então esse daqui é o terceiro pilar e um do que as pessoas mais erram, vamos pôr assim, tá? Vamos lá, quarto pilar, que é muito importante a gente falar aqui. Então até agora a gente falou, primeiro pilar, uma boa higiene do sono, todas aquelas estratégias e passos para você ter uma boa higiene do sono que a gente falou. Segundo passo, a gente falou de hormônios femininos, progesterona, você mulher que tem deficiência de progesterona, mulher que está no climatério, né, no pausa. Terceiro pilar, intestino, falamos sobre todas as coisas relacionadas a uma disbiose. E agora a gente vai para um quarto passo que a gente vai falar sobre cortisol, sobre ritmo circadiano, sobre o seu relógio biológico. Isso daqui é o que dita o seu sono. Por que vai dando 8 horas da noite? Teoricamente era para você estar ficando mais sonolento, você começa a dormir e vai dormir. Por que quando dá 6 horas da manhã você desperta? Você parou pensar por que acorda isso? Como que seu corpo sabe o que é dia e o que é noite? Como que ele sabe que ele tem que dormir à noite e tem que acordar de manhã? Ele aprendeu? O seu corpo sabe o que é dia e o que é noite justamente por conta desse relógio biológico, do seu ritmo circadiano. Quando a gente olha o ritmo circadiano, eles são principalmente guiado pelo cortisol. O cortisol ele deve estar alto pela manhã, obrigatoriamente alto pela manhã e baixo à noite. Ele faz uma curva assim, ó. Só que quando a gente tem muito estresse, quando a gente tem muito uma desestabilização do cortisol, o que acontece? Ele fica alto à noite, no momento que ele não era para ficar alto. E aí, por isso que eu falei pra vocês, se você é um grande sinal de que as coisas não estão funcionando bem, quando você chega à noite, desperta. Fala, nossa, agora eu vou resolver tudo. Nossa, eu sou da noite. A verdade é que não existem pessoas da noite. Existem pessoas que estão com ritmo circadiano desregulado. Trocam a noite pelo dia, mas isso não é saudável. Nunca foi e nunca vai ser. Se você trabalha à noite, saiba disso. Você está pagando um preço por trabalhar à noite. Você tem que ter a consciência disso. E aí, quando você trabalha à noite e tem esse eixo invertido, isso é um problema para o seu corpo. A longo prazo, isso é um problema. Então, o cortisol, quando ele começa a ficar muito alto à noite, você começa a ficar desperto. Você não consegue pegar no sono. Você não consegue regular tudo isso. E aí, olha só que interessante. Aqui a gente tem um grande problema, porque muitas pessoas têm o cortisol alto à noite e o cortisol baixo de manhã. Ficam acordados à noite e de manhã tem um cansaço que não consegue levantar da cama. Como que a gente regula isso? Uma estratégia de modulação desse ciclo circadiano, primeiro com aquelas práticas que a gente falou de higiene do sono. Segundo, suplementos podem ajudar, adaptógenos que a gente chama, que são coisas que ajudam a regular isso aqui, seja uma ashwagandha, uma rhodiola, uma L-teanina, são coisas que ajudam a modular isso. Ou em alguns casos até, se a gente vê que você tem uma insuficiência da sua adrenal de produzir o cortisol, ou seja, seu cortisol pela manhã está muito baixo, a utilização de hidrocortisona, de um cortisol molecularmente parecido pode ajudar demais, tá? Isso eu percebo na prática, eu vejo melhoras assim incríveis de pacientes fazendo isso. Então, nesse momento, essa regulação do ritmo circadiano, o mais importante é a gente colocar metas de o que devemos fazer. E claro, adaptógenos, medicações podem ajudar e vão ajudar, mas o principal aqui é uma boa higiene do sono, porque se esse ritmo circadiano estiver desregulado, acabou tudo. Não adianta a gente fazer mais nada. Tá? Principalmente se você tem esse cansaço excessivo de manhã, à noite não consegue dormir, já é um grande sinal de que as coisas não estão legais aí, não estão funcionando bem. Então, fique muito atento quanto a isso, porque isso daqui também junta com os 4 primeiros pilares. Tá? Então, bom, recapitulando aqui, para quem caiu de paraquedas agora, acabou de entrar, já faz 1 hora que a gente está conversando sobre como viver não. Estamos há 1 hora conversando aqui sobre como dormir melhor. A gente falou de 5 pilares. A gente tá falando de 5 pilares. Até agora a gente já falou de 4. Falta o último. Os 4 pilares que a gente falou até agora. Primeiro, uma boa higiene do sono. Isso é fundamental. Se a gente não tiver uma boa higiene do sono, que é o mais importante, as coisas não vão rolar.
Segundo, a gente falou sobre hormônios femininos, que é muito importante também. Menopausa, climatério, deficiência de progesterona. Terceiro, falamos sobre intestino. Se o nosso intestino não estiver bem, tiver uma desbiose, essas bactérias aumentam o grau de reações imunológicas, aumentam o grau de inflamação, aumenta a neuroestabilidade, aumenta todos esses problemas. Quarto, acabamos de falar sobre ritmo biológico, cortisol, eixo HPA. Se a gente não conseguir regular isso, se a gente não tiver isso muito bem adaptado, você também vai inverter noite pelo dia, o que não é saudável, e a gente vai ter problemas. Certo? Preparados para o último passo aqui? Vocês aguentam ainda? Regiane perguntou quais exames identificam disbiose. Existem vários exames, tá? A gente pode fazer um exame de mapeamento de microbiota intestinal, que é muito interessante. A gente pode fazer um exame de teste de hidrogênio expirado, que é interessante para a gente identificar a disbiose. A gente pode fazer exames funcionais para avaliar a sua produção de bactérias, produção de toxinas de bactérias no seu corpo, exames de metabolômico, um monte de coisa. A gente faz tudo isso dentro da nossa plataforma, que é a VIX, que consegue não só fazer os exames, mas ter uma análise desses exames, que é muito mais importante do que os exames em si. O Maicon perguntou: boa noite, doutor, onde fica o seu consultório? Meu consultório fica nômade. Hoje eu não atendo presencial, hoje a gente criou uma plataforma chamada VIX, que faz todo esse atendimento dos pacientes 100% digital. Tudo isso que eu estou conversando com vocês, a gente discute lá. Você tem uma equipe multidisciplinar para vocês, tem um médico, um nutricionista, um preparador físico, um psicoterapeuta, para combinar tudo isso nessa visão 360. Para quem ficar até o final aqui da live, já está acabando, tá, gente? Prometo. Para quem ficar até o final, eu prometo que eu vou fazer uma condição muito legal aqui. Eu vou liberar um cupom de desconto. O pessoal aqui que está aqui do financeiro da VIX vai me matar, mas eu vou liberar um desconto para vocês, para quem ficar até o final. Vamos lá. Seguindo aqui. Quinto e último passo. Tá? Eu falei dos 4 primeiros passos, que são coisas que todo mundo pode fazer. Que todo mundo serve, vamos por assim, para todo mundo. Só que, lembra que sua mãe falou que você não é todo mundo? Na medicina personalizada e de precisão, que é o que a gente faz hoje aqui, a gente combina todos esses fatores de uma forma que seja específico para você. Aqui a gente começa a avaliar e avançar em pontos mais específicos das coisas. E aqui é o momento que a gente vai falar da importância da individualização. Importância de exames genéticos, importância de exames especiais, importância de personalizar ao máximo. Não são todas as pessoas que vão ter acesso a essas ferramentas, mas é legal mostrar para vocês que há isso disponível hoje no mercado. É o que a gente faz na VIX hoje de melhor, é essa personalização junto com toda essa equipe por um preço acessível, por um cuidado de verdade, sem conflitos de interesse, sem conflitos financeiros. Então, a importância disso daqui é legal, mas mais importante do que isso é uma equipe que te ajude a interpretar os exames e te ajude a guiar em tudo isso. Então, quando a gente fala de importâncias de individualizações genéticas aqui, existem várias coisas. Lembra lá no primeiro pilar de higiene do sono que eu falei de cafeína? Existem pessoas que têm alteração genética num gene chamado CYP1A2. E esse gene faz com que você metabolize a cafeína muito lentamente. Pessoas com alteração em homozigose, quando herdou a alteração do pai e da mãe, alteração ruim do pai e da mãe, essas pessoas chegam a ter a cafeína no organismo delas por até 10, 12 horas. Você já imaginou você tomar um café 10 horas da manhã e isso daí interferir no seu sono? Você já imaginou tomar um cafezinho depois do almoço e isso daí não deixar você atingir zonas profundas do sono? Sim, isso existe. São pessoas que têm alteração nesse gene chamado CYP1A2, polimorfismos genéticos nesse gene de metabolização de cafeína. Essas pessoas, a adaptação naquele primeiro plano de higiene do sono tem que ser muito mais personalizada. É tolerância zero, é organização muito mais a fundo. E sabendo dessa alteração, a gente vai guiando. Estimulantes, a gente tem que ficar muito mais atento. Quer saber uma outra personalização que a gente consegue diante de tudo isso? Atividade física. Ninguém aqui perguntou sobre atividade física, né? E aquelas pessoas que treinam à noite? Sabe aquelas pessoas que gostam de treinar às 7, 8 horas da noite, sai do trabalho, vai pra academia e vai treinar?
Pra ser sincero, eu prefiro com que você treine do que você não treine. Mas isso vai da individualização genética. Por quê? Podem existir pessoas que treinam à noite. Isso daí pode estar fazendo muito mal pra ela. Eu vou explicar, que é o meu caso. Lembra que eu contei pra vocês na época de plantão que eu dava? Que eu treinava à noite, quando chegava do plantão. 8, 9 horas da noite. Era o horário que eu treinava. Quando eu treino à noite, você concorda comigo que eu tenho muita estimulação? Eu tenho liberação de adrenalina, noradrenalina, dopamina, endorfina. Você fica ligadão, você fica ativo depois que você acaba de treinar. Existem pessoas que têm alteração num gene chamado CONT. E esse gene faz a degradação desses neurotransmissores que eu acabei de falar. Só que se você tem essa degradação, você tem alteração genética nesse CONT, faz com que essa degradação seja lenta, você acha que vai ser interessante para você treinar 7, 8 horas da noite? Você acha que você vai conseguir dormir depois de treinar? E mesmo que você consiga dormir, você acha que você vai conseguir metabolizar, ou melhor, você acha que você vai conseguir atingir zonas profundas do seu sono? E imagina que a importância para você, geneticamente falando, do seu sono seja muito mais relevante do que de atividade física, como é o meu caso, Vitor. Geneticamente falando, eu sou assim. Você acha que é melhor eu tentar dormir bem, acordar e treinar pela manhã ou querer treinar naquele dia e atrapalhar o meu sono? Você entendeu que isso daqui é a individualização máxima do cuidado? É por isso que isso chama medicina personalizada de precisão. Porque não é pra todo mundo. Não é pra todo mundo que eu vou falar, não, você não deve treinar à noite. Pra algumas pessoas, treinar à noite melhor do que nada. Só que tem pessoas que não. Tem pacientes que se sentem muito mal treinando à noite. E aí isso daqui vai se tornar um grande problema, porque você tá treinando à noite achando que tá arrasando, que tá tudo bem. Na verdade, não tá. Então, assim, isso aqui é um outro gene que a gente vai avaliando e vai personalizando. Existem outras coisas, outros genes que estão ligados ao ritmo circadiano. Lembra do passo 4 que a gente falou de cortisol e ritmo circadiano e tudo mais? Esse ritmo circadiano, ele não é igual para todo mundo. Por que você conhece aquelas pessoas que deitam e dormem em qualquer lugar? Por que existe aquelas pessoas que não conseguem dormir mais nem a pau, cara? É muito difícil elas conseguirem dormir. Elas, nossa, têm um sono leve. Elas... Por que existem essa diferença de pessoas? Às vezes elas têm os mesmos hábitos, mas umas têm mais dificuldades do que outras. Isso daí tem uma relação muito grande com a genética. Existem genes, por exemplo, CLOCK, genes PER, genes MTN, genes CRY, que são genes que estão ligados à organização desse ritmo biológico. As pessoas que têm polimorfismos genéticos nesses genes, que é o meu caso, é por isso que eu citei esse exemplo, cara, eu tenho que ter um respeito pelo meu sono muito mais detalhado. É por isso que tudo que envolve sono eu gosto. É por isso que eu vou atrás de coisas que me ajudam a dormir melhor. Por isso que eu respeito o meu sono acima de tudo. Por causa disso, porque se eu não durmo bem, pra mim eu pago dobrado todos esses problemas. São pessoas que têm alteração genética nesses genes que eu acabei de falar, CY2, CLOCK, PER, MTN, que faz com que você durma e não acorde bem. Se você não tiver uma higiene do sono perfeita, se os hormônios organizados, cortisol regulado, intestino bom. E nessas pessoas é o principal fator. Então aqui a gente vai entendendo que cada pessoa é de um jeito. Tem pessoas que podem ficar mais tranquilo com estimulantes, outras não podem treinar à noite. Outras são mais tranquilas para dormir, outras menos. Então cada pessoa é de um jeito. É por isso que a importância da gente personalizar e entender passo a passo. Nem tudo e nem sempre. Cada pessoa é de um jeito. Então, esses são alguns genes relacionados. Uns genes legais também. Alguém falou assim, nossa, eu tenho muita ansiedade, né? E eu não consigo dormir bem porque eu tenho muita ansiedade. Você sabia que tem pessoas que têm alteração em genes chamado MAO e outro gene chamado GABRA, GAB-R-A. Esses genes estão ligados à metabolização de neurotransmissores, seja na metabolização de GABA, por exemplo, seja na metabolização de adrenalina, noradrenalina, dopamina, que são coisas que ajudam a regular aqui dentro da sua cabeça e faz com que você tenha uma boa noite de sono, algo tranquilo, vamos por assim. Tem pessoas que
tem esses genes alterados, e a gente tem que pensar em outras vias de suplementações diferentes que não envolvam esses receptores. A gente pensa em outras vias metabólicas, em outras rotas metabólicas de suplementação. Não adianta eu colocar uma medicação XYZ porque ele não vai funcionar. E aí a gente vai personalizando. Então essa é a importância da personalização e da individualidade genética que a gente sempre conversa aqui. Certo, gente? Matamos 5 pontos aqui. Então, última vez que eu vou falar isso para recapitular para todo mundo, a gente falou do primeiro ponto, que é a higiene do sono. A gente falou do segundo ponto, que é as mulheres em climatério e menopausa e mulheres jovens com deficiência de progesterona. A gente falou, terceiro, sobre intestino, disbiose, bactérias patogênicas liberando LPS, fungos liberando micotoxinas na corrente sanguínea, fazendo com que a gente tenha neuroexcitação. Quarto ponto, a gente falou sobre ritmo biológico, ritmo circadiano, aquelas pessoas que têm alteração em cortisol por conta de estresse, às vezes precisa colocar adaptógenos, rodiola, ashwagandha, às vezes precisa colocar um pouco mais de hidrocortisona, enfim, a gente falou isso detalhadamente. E agora a gente falou das personalizações, né, que é a medicina de precisão, que é a questão de organização de suplementos, do que fazer, quais medicações, quais horários dormir e individualização de cada pessoa. E aí, enfim, a gente encerrou esses 5 passos aqui. A gente falou do nosso desafio que eu propus para você de ficar 7 dias certinho, exatamente. E a gente falou desses 5 passos. E aí, escrevam aí. Faz sentido tudo isso que eu falei para vocês ou não? Não faz nenhum sentido? Agora me manda algumas dúvidas aí que eu vou responder para vocês. Vou selecionar umas 3 a 5 perguntas aqui enquanto vocês escrevem pra gente conversar. Bora seguir aqui pro finalzinho? Então, cara, encerrando aqui, eu acho que todos esses pilares, de fato, o sono ele é um dos pontos mais importantes que existem de saúde, tá? Não é à toa que todos os congressos, todos os cursos que a gente fala de longevidade, qualidade de vida, de melhora de sintomas, de quadros psíquicos, de emagrecimento, de, cara, qualquer coisa que você for fazer na sua vida e qualquer assunto relacionado à medicina de longevidade, de biohacking, do que você quiser falar, vai colocar o sono como prioridade. Porque o sono é uma das coisas mais importantes que existem. Então, se você chegou até aqui e seguir todos esses pilares que eu acabei de falar, sua qualidade de vida sai daqui e vai pra cá instantaneamente, tá? Então, lembra daquele momento que eu falei pra vocês no início que no momento de plantão, que várias coisas interferiam na minha qualidade de vida e que tudo isso acaba que prejudica demais? Naquele momento, pra quem fala, nossa, eu preciso trabalhar, eu também precisava fazer o meu plantão, mas naquele momento eu dei plantão e eu estruturei toda a minha rotina, toda a minha qualidade de vida, tudo que eu queria colocar em primeiro lugar a minha saúde, eu coloquei. E isso faz parte das suas escolhas do dia a dia. Às vezes hoje você não consegue mudar de emprego, mas você tendo esse conhecimento que eu acabei de passar para vocês, isso vai entrando na sua cabeça e talvez na sua próxima decisão de profissional, família, ou o que for, isso vai levar em conta tudo isso que eu falei pra vocês, tá? Então, pense nisso. Isso daqui tem pessoas que conseguem executar tudo isso que eu falei. Não precisa pagar tratamentos caríssimos para saber disso. Isso daqui, poucas pessoas sabem de tudo isso e todos esses pilares. Então, usem e não só entra por aqui e sai por aqui. Cara, pratiquem. Teste o que eu tô falando. Não precisa acreditar o que eu tô falando, agora testa por uma semana e depois você me conta o que você achou de tudo isso, tá? E como eu prometi, tá? Pra quem chegou até aqui, eu vou bonificar vocês que chegaram até aqui ao final da live. A plataforma que eu falei pra vocês de atendimentos digitais, 100% digitais, chamado VIX, que é a plataforma que eu e meus sócios a gente criou para que todas as pessoas, em qualquer lugar que elas estejam no mundo, consigam ter acesso a um médico com essa visão que eu acabei de passar aqui na live, com um nutricionista com a mesma visão que eu passei aqui na live para ajudar a sua crononutrição, para ajudar todas essas coisas, para um treinador para te ajudar a otimizar um treino e um psicoterapeuta para te ajudar a acalmar, te ajudar a organizar tudo isso que eu acabei de falar.
a gente consegue entregar para vocês através de uma plataforma, que é uma clínica digital, vamos pôr assim. Você tem acesso a todos esses profissionais, essa equipe vai te acompanhar do início ao fim do tratamento, tá? Elas te acompanham de ponta a ponta. Você pode utilizar esses profissionais ilimitado durante um mês, porque você vai pagar um valor mensal e aí você pode utilizar ele quantas vezes você quiser. Você pode fazer um plano, por exemplo, que você vai usar um mês só e fala, ó, eu só quero testar, eu quero ver como que é, eu quero passar só com o médico, eu quero... Beleza, assina o nosso plano, que é chamado de VIX Starter. O VIX Starter é para esses pacientes que querem fazer um mês. Eu começaria por ele, inclusive, eu faria um mês. Ah, mas eu preciso de 3 meses... Eu acho que você vai precisar também. Mas, cara, faz um mês. Se você não gostou, você cancela. A gente começou uma proposta nova, uma campanha no qual, cara, você fizer a primeira consulta com o médico e tudo que a gente falou ali não fez sentido, você não gostou, a gente devolve o seu dinheiro. Você entende o que eu tô falando? Você vai entrar num lugar que você vai passar numa consulta com o médico, que ele vai te ver, vai conversar com você durante 1, 2 horas. Se você não gostar do que foi falado ali, você não gostou da plataforma, a gente devolve o seu dinheiro. Independente se você passou em consulta ou não, a gente devolve o seu dinheiro. A gente acredita tanto na nossa plataforma que se você fez o negócio e não gostou, pra gente não tem problema nenhum. Ou se isso não fez sentido pra você, tá tudo bem. Então, essa é a oportunidade de vocês entrarem na VIX, que é essa plataforma. Os links da VIX estão todas na minha descrição, na minha bio. Eu vou liberar um cupom aqui pra vocês. Deixa eu ver como que é o nome do cupom que a gente criou aqui no meio da live. Sono 30. Vou digitar aqui e vou fixar pra vocês, ó. Sono 30. Pera aí, eu vou fazer um negócio melhor aqui, ó. Cupom 30%. Cadê? 30% na VIX. Sono 30. É só chamar. Ó, vocês vão chamar o pessoal que tá na minha bio aqui, no link da bio. Vocês vão entrar lá, vai conversar com o pessoal do comercial. Tá bom? Vocês vão falar que vocês vieram pela live e vocês vão falar, vão usar esse cupom aqui, vocês podem falar Sono 30, vocês vão ter 30%. Cara, 30%, só pra você ter uma noção, é mais de R$300 de desconto, tá? Na primeira mensalidade do Starter. Eu aconselho vocês fazerem o Starter vai sair a preço de banana. Você vai ter acesso a todas essas consultas, você vai passar em todos esses profissionais, você vai passar com médico, nutricionista, com todo mundo, por um preço de uma consulta avulsa de um médico mais ou menos, vai, hoje em dia, para ser bem sincero com vocês. E se você não gostar do negócio, a gente devolve o seu dinheiro. Tá gravado aqui na live. Não gostou do tratamento, não gostou da primeira consulta, seu dinheiro a gente reembolsa, tá? Passou em primeira consulta, não gostou, não fez sentido, devolvemos tudo. E esse aqui é o meu bônus para vocês que chegaram aqui até o final da live. Também tem um detalhe aqui, os óculos, tá? Que vocês falam tanto. Se vocês quiserem o cupom de desconto, entra no site deles lá da Apex Performance e coloca o cupom lá VY10, tá? VY10. Vocês vão ter um desconto lá também com o pessoal. Se quiser me chama lá no direct que eu mando o cupom para vocês. Mas esses são os bônus que eu prometi para vocês. E, um detalhe também, falando da VIX, tá? Acabaram de me lembrar aqui. Todos os pacientes que chegaram aqui até o final, tá? E pacientes da VIX, que já foram pacientes da VIX, e já receberam alta da VIX, porque muitos pacientes fazem o processo e recebem alta. Esses pacientes aqui a gente tem uma baita condição para vocês. A gente criou um produto novo para os nossos pacientes que já receberam alta. A gente chamou ele de VIX Club. Se você for meu paciente, está me ouvindo, já foi meu paciente não, o paciente da plataforma, qualquer médico que você passou na plataforma, ou foi comigo mesmo, recebeu alta porque você está muito bem, que você já teve baitas resultados, vocês já tiveram tudo muito incrível, pode me chamar no direct, pessoalmente, que eu vou te responder e eu vou te apresentar esse programa aqui, que você vai ter acesso a eles, somente para os pacientes que receberam alta, tá? Que chegaram até aqui. É um plano que a gente tem aqui de continuidade de tratamento com vocês, diferentemente de tudo, com um clube, com uma interação, enfim, é muito legal. Me chamem no direct, todo mundo que já foi meu paciente que já recebeu alta em algum momento e estão órfãos aí,
me chamem no direct, tá bom? Pra gente conversar sobre o VIX Club. Então, eu acho que a grande lição é essa, da importância do sono que a gente falou com vocês. Quem se interessou por esse cuidado e quer mudar de fato a qualidade do sono hoje e tomar essa decisão e começar a melhorar tudo isso, mandem mensagem pro pessoal. Esse cupom que tá fixado aí vai te dar mais de R$300 de desconto. Faça o plano inicial, tá? Não precisa fechar 3, 6 meses da VIX, não. Fecha o plano inicial. Se gostou, beleza. Se não gostou, a gente devolve seu dinheiro. Enfim, tamo junto. Conte comigo. O que vocês precisarem, estou aqui à disposição. Semana que vem estamos indo para um lugar bem interessante que vocês vão gostar. Vou tentar produzir bastante conteúdo nesse lugar aí que a gente vai. Só um spoiler, lá é mais 11 de fuso horário. E a gente vai ficar um mês lá, em mais 11 de fuso horário. Não vou te contar para onde que é. Vocês vão descobrir semana que vem. E obrigado, do fundo do meu coração, mais uma vez, para todo mundo que chegou até aqui. Eu não tenho nem palavras para descrever a oportunidade que tem de falar com vocês aqui. A gente chegou em picos de 50 pessoas ao vivo simultaneamente, 60, que para muitos podem parecer pouco, mas para mim é bastante gente, cara. 50 pessoas, 60 pessoas ao vivo ao mesmo tempo é uma sala lotadaça que você tá falando, né? E, enfim, obrigado por quem chegou até aqui. Se você chegou até aqui e tiver alguma dúvida, também pode me escrever no direct. Chame o pessoal para entrar para VIX. Sejam muito bem-vindos. Eu estou na supervisão de todos os atendimentos lá. E o que vocês precisarem, contem comigo, tá bom? Boa noite. Vão fazer boa higiene do sono. Desliguem as telas agora. Faz uma leitura de um livro. Vai descansar e tamo junto.